E aí, galera, como é que vocês estão? Felicidade imensa, né? De estarmos novamente aqui, tá? Para trabalhar um pouco de alguns dos temas que eu amo, tá certo? Dentro da biologia, que é a botânica, né? Eu amo botânica, apesar de gostar de todos os conteúdos, mas a botânica para mim está no meu coração. Tanto que eu fiz, tá certo? Minha graduação com algas marinhas. Estou fazendo agora meu mestrado com uma estrutura interna de caule, tá certo? Uma nova metodologia que espero talvez trabalhar isso com vocês na escola, tá bom? Mas vamos lá, tá certo? Então, o que é que nós vamos trabalhar hoje, que é vamos trabalhar o reino Plantae ou embriófita. Por que planta e por que embriófita, tá? Na realidade, é um grupo bastante numeroso, o reino Plantae, e vai ter, tá certo, uma característica que é exclusiva desse grupo, que, que permite que ele seja chamado de embriófita. Né? E daqui a pouco eu vou falar para vocês. Aqui nesse slide nós temos aqui, tá certo? É, 8, né? 8 fotografias de paisagens, tá? Que contém a planta, tá? Então, as plantas elas são muito importantes para a gente e ela está no nosso dia a dia, no nosso derredor e também na nossa alimentação. Eu duvido que você não tenha se alimentado de planta hoje ou ontem. Eu duvido, tá? Porque tudo que nós comemos, direta ou indiretamente, vem das plantas, tá? Então aqui nós temos uma planta aqui no nosso Nordeste chamada carnaúba, tá certo? Essa planta, ela produz uma cera chamada cera de carnaúba, é muito utilizada na indústria de automóveis para impermeabilizar banco, indústria de brinquedos e de eletrônicos para lubrificar partes que tem atrito entre peças de plástico, tá? Muito utilizada. Aqui nós temos cactos, tá? Plantas de mata atlântica, tá certo? De campo. Que plantas de mata atlântica? Olha, galera, teve bromélia e mata atlântica, tá? Floresta tropical, ou mata atlântica, ou floresta amazônica. Mas, tá certo? No caso dessa foto aqui, tá representando aqui a mata atlântica. Okay? Aqui umas plantas aquáticas, tá certo? Aqui nós temos um angiosperma que tem flor, tá? Então, são plantas, essas plantas chamadas ninféias, tá? As flores são muito bonitas. Quem morou em sítio, quem mora no interior, tá? Tem bastante isso aqui, ok? Aqui nós temos uma planta aquática, tá? Pteridófita, aqui, ó, que tá salvinha, tá? A pteridófita aquática. Aqui são gramíneas, tá? E aqui musgo, que é um grupo das briófitas. Então aqui representando aqui, tá certo? Nós só não temos nessa fotografia aqui plantas das gimnospermas, mas temos aqui anjo e anjo aqui pteridófita e briófita, tá certo? Então essas são as plantas que nós vamos estudar, tá certo? Ao longo dessas 4 ou 5 semanas, beleza? Então vamos lá. Cladograma do reino planta, tá certo? Preste atenção. Quais são as características do reino planta, né? Então, para ser um grupo válido, tem que ter uma característica que esteja presente nas briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Olha, esses 4 grupos, briófita, pteridófita, gímino e anjo, tá, são totalmente diferentes quanto à sua origem, tá, em relação ao grupo das algas. Apesar de
o grupo das algas ser um grupo aparentado, tem parentesco, mas não pertence a uma filogenia, a uma mesma linhagem. O que é que surgiu? Embriófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, que separou do grupo das algas. Galera, aqui tem a palavra embrião, mas né, o embrião não, porque a alga tem embrião também. Só que é o embrião retido no corpo de quem lhe originou. Ou seja, as algas originam embrião e os embriões caem fora. Vai nadar, geralmente são flagelados e eles vão nadar e achar um local para fixar. Só que nas briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, esse embrião fica retido no corpo de quem lhe originou e ainda por cima existem células estéreis ao seu redor. Tá? E aí, tá certo? Por isso que é chamado de reino planta ou reino embriófita. Quem for fazer o curso de biologia, tá? Quem for fazer o curso de biologia ou agronomia, já vai trabalhar já com esse reino embriófita. Mas como o reino planta ainda está muito preso a gente, ainda continuamos trazendo ele como sendo uma classificação mais abrangente. Beleza? Então, quem é que tem embrião? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Só que surgiu uma característica em pteridófita e gimnosperma e angiosperma que não tem em briófitas. Que característica é essa? A presença de vasos condutores de seiva. Então, as briófitas são avasculares, ou seja, não possui estrutura específica de vasos condutores, que é o xilema e o floema. Xilema, ele vai transportar seiva bruta, ou seja, água e minerais do solo, né, que vai puxar das raízes para a folha, e o floema vai pegar a matéria elaborada, tá, o resultado da fotossíntese, vai pegar esse produto das folhas e distribuir por toda a parte da planta. Então, as briófitas não têm nem xilema e nem floema. Por não possuir xilema e nem floema, as briófitas são chamadas de avasculares. Beleza? Aí, quem é que tem vasos condutores? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tá? Por possuir vasos condutores, pteridófita, gimnosperma e angiosperma são chamados de traqueófitas. Por que traqueófitas? Porque os vasos condutores xilemáticos eles se assemelham muito a uma traqueia de um animal. Por isso vem esse nome, traqueia, traqueófitas. Traqueo, forma de traqueia, nas plantas, nas fitas. E espermatófitas, traqueófitas. A palavra fitas quer dizer planta, tá? Designa a planta. Beleza? Só que surge uma característica aqui na gimnosperma, que também permaneceu nas angiospermas, que não tem em pteridófita, que é a presença de semente. Tá? Então, a semente só tem gimnosperma e angiosperma, por isso são chamados de espermatófita, porque tem semente. Tá? E as angiospermas se diferencia da gimno porque vai ter flor e fruto. Angio quer dizer urna, perma, sementes. Sementes dentro de uma urna. Qual é a urna? É o fruto. Professor, e a gimnosperma não tem semente? Tem. A gimnosperma tem sementes, mas nem tem flor nem fruto. As sementes da gimnosperma, quer dizer, são nuas. Gimnos
quer dizer nuas, sem estrutura de proteção. Permas, ou seja, permas, sementes, sementes nuas. Tranquilo? Então, nós temos aí, tá certo, os 4 grupos de plantas. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Beleza? Vamos embora. As briófitas, tá? As briófitas, galera, é o seguinte, certo? Toda planta ela tem uma fase que é chamada de gametofítica e também tem uma fase chamada esporofítica. Tá? A fase gametofítica, como o próprio nome diz, produz gametas. E a fase esporofítica produz esporos. Então, olha só, o ciclo de vida das briófitas é ciclo, tá? Aplodiplonte ou aplodiplobionte. Tá? Ou seja, as plantas, em uma época da sua vida, ela era um gametófito, ou seja, planta que produzia gameta, e uma época da sua vida ela era um esporófito. Vamos lá. E gametófito, gameta, fito, planta que produz gameta. No caso aqui, presta atenção aqui no cursor do celular, do mouse. Aqui nesse musgo aqui, tá joia? Nós temos um musgozinho aqui. Essa planta aqui é uma planta chamada de gametófito. Os gametófitos, eles são haploides, tá? E os esporófitos, eles são diploides, são 2N. No caso das briófitas, o musgo, tá? O gametófito, ele tem rizóides. Esses rizóides, galera, por que não raiz? Porque não, lembrem-se que as briófitas não possuem vasos condutores de seiva. Por isso que elas não produzem raízes, não possuem raízes. E sim, rizóides. Rizóides servem apenas para fixar, tá? A cauloide, tá? E filoide. Cauloide não é caule e nem é folha, por conta que não possui vasos condutores, tá? E o esporófito, nós temos aqui a base, a haste, tá? E aqui a cápsula, que alguns autores chamam isso aqui de seta, tá? Então, as briófitas, nós temos 3 grupos, tá? Grupo dos antóceros, tá? Grupo dos musgos e o grupo das hepáticas. Todos eles têm gametófito e esporófito. Gametófito, aqui é o rizóides, aqui ó, o gametófito feminino e o gametófito masculino. Aqui é mais complicadinho, mas também eles produzem os esporos. Beleza? Vamos lá. Número de espécies de briófita no Brasil e no mundo, tá? No Brasil, o musgo tem aproximadamente cerca de 1.964 espécies. No mundo são 8.000. As hepáticas, nós temos 1.125 espécies no Brasil para 6.000 no mundo. Os antóceros, tá? 36 no Brasil e 80 no mundo, tá? Então, esse dado já foi de 2003, já está um pouco desatualizado já, viu, galera? Tem uma turma aí trabalhando com força aí, tá certo? Mais briófitas. Beleza? A organização, tá certo? E o musgo, como eu falei para vocês. Aqui está um exemplo do musgo do gênero Sphagnum, que se chama tufa, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, nós temos daqui para cá, certo? Aqui para cá, temos o esporófito, que ele é diploide, tá? Que ele é diploide. Tem a cápsula e a seta, o haste, tá? E aqui o gametófito, como eu falei para vocês, filoide, cauloide e rizóide. Mesmo ele não tendo, galera, tá? Transporte, tubos ou células de traqueídes, tá?
ou seja, xilema inflammatory, não possui vasos condutores, mas possui células especializadas em transporte de seiva. Tá? Mas, só que esse transporte é célula a célula, não é um transporte tão eficiente, de tal modo, tá certo? De tal modo que esse transporte sendo rudimentar, faz com que as briófitas não alcancem mais do que 20 centímetros de altura. São plantas de pequeno porte, não tem cutícula, perde água facilmente para o meio, mas também ganham água facilmente, tá certo? O transporte de sais é por difusão, o transporte também de água por osmose, tá? Então, tudo isso, essas plantas já têm uma capacidade, gente, de passar um certo período sem água, fica toda sequinha, perde água. Ocorre geralmente em troncos de árvores, em rochas, em barreiras, sempre locais sombreados. É muito comum, tá certo? É muito comum nas árvores. Se você tiver a oportunidade de passar na Epitácio Pessoa, onde tem aquelas plantinhas que tem uma sementezinha vermelhinha, que a gente chama olho de pombo, né? Aquela planta, se você observar elas, tá certo? Você vai ver que tem um monte de musgo no caule, tá? Isso aí. E você vai passar no dia que não tenha chovido, tá lá sequinho. No outro dia que choveu, você vai lá e está verde, tá? Então, essa capacidade de absorver e perder água, tá certo? É bem característico das briófitas, porque ela não tem um sistema de transporte de água eficiente e muito menos de controle de perda de água. Beleza? Tá? Aqui está os conceptáculos de rio talino de uma hepática, tá? Demonstrando aqui como é que é o crescimento, os rizóides, vai crescendo e vai formando. Esses gametófitos, gente, tem gametófito masculino, tá certo? E gametófito feminino, que é o que nós vamos ver agora, tá joia? Na próxima slide. Nesse ciclo aqui, ó, de vida, nós temos um gametófito feminino e um gametófito masculino e um gametófito feminino. No ápice do... Lembre-se que eles são haploides, ó, N cromossomos. No ápice do gametófito masculino existe uma estrutura que produz gameta. As estruturas que produzem gametas nas plantas são chamadas de gametângios. E as estruturas nas plantas que produzem esporos são chamadas de esporângios. Tá? Então, o gametângio, tá? Masculino, tá certo? Das briófitas, do gametófito masculino é chamado de anterídeo. O anterídeo é o gametângio masculino, ou seja, é a estrutura que vai formar os anterozoides. Esses anterozoides são gametas masculinos. Tá? No ápice do gametófito feminino, tá? Existe um gametângio feminino chamado de arquegônio. Esse arquegônio, ele no seu interior vai estar o gameta feminino chamado de oosfera. Tá? E aí o que acontece? Quando chove, nos respingos d'água, veja que o gameta masculino das briófitas ele é flagelado, justamente para poder nadar em direção, tá certo, ao arquegônio e, consequentemente, atingir a oosfera para fecundar. Então, quando ocorre, eles se desorientam, fecundou a oosfera, tem início as divisões mitóticas, e aí formam um embrião, e esse embrião ele é diploide.
porque o anterozoide era haploide e a oosfera também são haploides, porque são células formadas a partir de gametófito que são haploides. Ocorreu a fecundação, ocorreu a formação do embrião, tá certo? Vai haver o desenvolvimento desse embrião, vai desenvolver o esporófito, que é dividido em pé, a haste ou seta e a cápsula. Esse gametófito aqui, que tem o esporófito, é o gametófito feminino. Por quê? Uma das características das briófitas é que o gametófito, o esporófito, ele é dependente do gametófito. Se o gametófito morrer, o esporófito morre. Se o esporófito morrer, o gametófito sobrevive. Então, o esporófito, a fase dominante das briófitas, é a fase gametofítica, que nós vamos ver que a partir das pteridófitas, Pteridófita, Gímeno e Anjo, a fase dominante é a fase esporofítica. Nas briófitas, a fase dominante é a fase gametofítica. Tá? O que acontece? Dentro da cápsula, células especiais, tá certo? Vão sofrer meiose e vão se transformar em esporos haploides. Esses esporos vão ser liberados, tá? Vão achar um local propício para o desenvolvimento e aí vão formar gametófito masculino e gametófito feminino e aí a gente fecha novamente o ciclo. Beleza? Então, lembre-se, tá certo? Disso aí, lembre-se, tá certo? Que as briófitas, tá? E as plantas também, ela tem dois organismos. Tem um ser chamado gametófito e tem um ser chamado esporófito, ou seja, duas fases de vida, tá? Então, aqui nós estamos falando das briófitas, do musgo, tá? A hepática também, que é uma célula, ela também, aqui está o ciclo de vida também, tá certo? As hepáticas é bem interessante, galera. Aqui, ó, nós temos os esporos germinanos, vão dar origem a gametófito masculino e gametófito feminino, tá? Esses gametófitos masculinos vai produzir enterozoides e os gametófitos femininos vai formar o que? A oosfera. O que acontece? Os anterozoides vão com a ajuda da água. Sem água não há reprodução, ou seja, há uma dependência da água para a reprodução nas briófitas e também nós vamos ver que nas pteridófitas também. Vai mesmo modozinho, vai fecundar a oosfera, vai dar origem no esporófito maduro, vai formar novamente aqui os esporófitos, tá? Presos, aqui os esporófitos presos à estrutura do gametófito. E o esporófito liberando os esporos. E aí fecha novamente o ciclo. Beleza? Bom, galera. Então, com isso, tá certo? Nós finalizamos a aula de hoje, tá bom? Queria avisar mais uma vez, queria avisar vocês mais uma vez que não deixem, né, de assistir a aula de amanhã, que amanhã vou estar discutindo questão por questão da prova, tá bom? Amanhã e no plantão, tá certo? No plantão estarei aí para tirar as dúvidas, beleza? Um cheiro no coração de todos, tá? Deus abençoe, tá bom? E até amanhã.